Aqui vou falar palavras que as pessoas não gostam de ouvir, a nação não gosta de ouvir. Quer dizer, as pessoas do mundo não gostam de ouvir essas palavras. Vou voltar mais uma vez, voltar a falar da palavra de Deus, das palavras escritas. Vou falar primeiro das vaidades que o povo do mundo vive. Jesus Cristo diz na sua palavra, falando a respeito das vaidades do povo que vivia correndo atrás da mentira, como hoje ainda continua. Esses dias eu ouvi falar, uma pessoa falar, que ninguém pode mais pregar a palavra de Deus. Ninguém pode mais pregar a palavra de Deus. Pela maneira que eu ouvi, ninguém vai poder pregar mais a palavra. Porque ninguém pode falar contra a idolatria, ninguém pode falar contra o catimbó, ninguém pode falar contra a mentira, nem contra a prostituição e nem toda a prática do erro que a nação vive aí. Veja só, a Bíblia condena a prostituição. Não sou eu que condeno, está escrito na Bíblia. Não cometereis adultério. Está escrito para não roubar. Está escrito para não matar. E as pessoas que dizem ser religiosos não têm coragem, meus amigos, meus irmãos, de falar para a nação. E hoje existe uma doutrina satânica, o diabo usando as pessoas que vivem no poder, condenando as pessoas que falam a verdade, a palavra de Deus. Eu sei que, se for assim, se for proibir, vão ter que me prender, porque eu não defendo religião, porque religiões hoje já não têm coragem, estão pensando mais no dinheiro. E você pode falar assim? Muitas pessoas podem falar para mim. Você pode falar assim? Meu amigo, meu irmão, eu mesmo não falo não, mas a Bíblia fala. A Bíblia, quando Jesus disse, olha, ai de vós, fariseus, escribas, que gostam de assumir os primeiros assentos na sinagoga, Jesus Cristo estava falando das religiões, que hoje também existem pessoas que querem viver sentadas nos primeiros assentos como se fosse Deus, exigindo as pessoas andar fazendo as coisas erradas. Dentro da própria igreja, hoje não se prega mais contra a idolatria, contra a prostituição, contra o adultério. Não se prega mais. O homem pode ser homem, que se pode casar com homem. Mulher casando com mulher. Ainda dizem que se pregar dessa maneira, vai ser processado, vai ser preso. E a Bíblia condena. Vocês sabem que a Bíblia condena. É a palavra de Deus. Os apóstolos foram presos. Jesus Cristo foi crucificado porque veio com uma doutrina diferente, com um ensinamento diferente, ensinando o povo a andar certo. Hoje, as igrejas, várias igrejas, ainda vivem a doutrina de Moisés. O homem pode casar 1000 vezes, se for possível, 1000 vezes. Não tem problema, porque para não cometer adultério. Cometendo adultério, o Evangelho de São Mateus diz, no capítulo 5, que o homem que separasse de uma mulher, a não ser por causa da prostituição, faz com que ela cometa adultério. Não sou eu que falo, meu irmão, não sou eu que falo, minha irmã, é a palavra de Deus, é Jesus Cristo falando. E quando eu falo da vaidade, eu falei no começo do vídeo, que, a respeito da vaidade, é das pessoas que só acham jeito da igreja, ir na igreja se for rico, se for com uma roupa bonita, com uma roupa decente, os pastores, se for vestido de paletó, a Igreja Católica tem um costume de viver aquelas roupas finíssimas, onde o Jesus Cristo diz no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, verso 7 a 8, ele diz que alguém foi olhar lá no deserto, João Batista, foi olhar João Batista lá no deserto, pensando que ele era um caniço rachado, sei lá, é mais ou menos assim que ele diz na palavra. Ou alguém foi olhar um homem vestido de roupa finíssima. Ele disse, se vocês forem dessa maneira, olhar pessoas que estavam vestidas de roupas finas, fosse lá para os palácios dos reis. Enquanto as pessoas, muitas das vezes, nas igrejas, se o cara não for vestido de paletó, não pode pregar a palavra de Deus. Outros, se não for vestido com a túnica, não pode pregar a palavra de Deus.
Meu amigo, meu irmão, é necessário que vá pelas Escrituras, é necessário que vá pela palavra de Deus. E quando eu disse que a igreja, as pessoas já não pregam mais a palavra, é porque ninguém fala contra os governos mais, os governos fazem o que bem pensa. E os apóstolos, os profetas, muitas das vezes foram presos lá porque falavam contra a coisa à toa que os governos, representantes, que diz que é representante do povo, faz, roubando a humanidade, matando a humanidade, fazendo toda a prática do erro. E hoje já não se prega mais assim, por conta de uma doutrina satânica que vive dominando a nação, os ensinamentos maléficos que vive dominando a nação. As pessoas podem ir lá para a Aparecida do Norte, se ajoelhar de frente à imagem de escultura e ainda diz que obra milagre. Mentira, é mentira. A palavra de Deus diz que só Deus é poderoso. Agora muita gente diz, você é louco, você está falando desse jeito, você é louco, falando contra uma santa. Meu amigo, meu irmão, quem é mais sábio? É o homem que procura buscar Deus vivo? Ou o homem ou a mulher que busca um Deus que o outro homem fez e só serve para salimpar se for alguém para tirar a poeira lá, tirar a poeira. Se alguém achar que eu estou falando errado, porque estou falando contra essas coisas, então a Bíblia está errada, porque é na Bíblia que está escrito. Se vocês acham que eu estou falando errado, então a Bíblia, vocês estão pregando uma coisa que vocês acham que é errado. A Bíblia diz, toda a Bíblia diz, não terás outro Deus diante de mim, diz o Senhor. Não terás nem nada que existe em cima da terra, nem debaixo da terra, nem em cima do céu. Não terás outro Deus diante de mim. Quer dizer, nem o homem na face da terra devem receber aplausos, nem o homem na face da terra. Todo prodígio vem do Altíssimo, do Senhor que fez o céu e a terra. São essas palavras, vocês irão ouvir mais palavras, mais vídeo, e irão ouvir também palavras escritas na Bíblia, que eu irei mostrar para vocês, contra a vaidade do povo, toda a vaidade que vive na nação. A mulher querendo ser homem, o homem querendo ser mulher, ninguém pode pregar mais contra essas coisas. Mas eu vou pregar, vocês irão ver que o apóstolo São Paulo, tem uma carta do apóstolo São Paulo, que diz que os enferminados não podem entrar no reino de Deus. É a Bíblia que diz, não sou eu que digo, é a Bíblia, é a palavra de Deus. E as igrejas evangélicas, as igrejas por aí, não pregam contra essas coisas, talvez para não perder os adeptos, não perder as pessoas. Mas vocês irão ouvir que vai ter alguém que fala. E esse alguém está aqui, um agricultor que vive lá no cantinho, mas está falando aqui para vocês e não vou temer, porque Deus é o Senhor que fez o céu e a terra e irá me dar força mais e mais para falar para vocês. Arrependeis, converteis e viveis segundo a verdade, não segundo a verdade dos homens, porque a verdade do homem não existe. Existe a verdade que é Jesus Cristo. Voltei mais uma vez para perturbar Satanás. Satanás não gosta não de ouvir que alguém fale contra o erro dele. O inimigo da alma do homem, da alma da mulher, não gosta de ouvir ninguém falar da maldade que ele faz com o povo. Mas alguém que busca Deus com sinceridade, ele fala do que é certo e procura andar certo. Um dia, eu andando por um ministério, e tinha um rapaz achando que eu era um sacerdote de uma igreja aí, eu não quero citar o nome. Se precisar citar, eu cito, mas não vou citar o nome não. Aí o rapaz estava pregando lá, cobrando o dízimo, que eu não sou contra o dízimo, como diz o Malaquias, o profeta Malaquias diz, pagar o dízimo para que haja mantimento na casa do tesouro. E eu ouvindo um cidadão cobrando um dízimo que não está escrito na Bíblia. E o rapaz disse que queria falar comigo depois, achando que eu era um sacerdote.
Aí eu disse, eu quero falar. E ele cobrando lá, pessoal, que eu tenho pena da situação do povo que vive pagando oferta estipulada fora da palavra de Deus. Cidadão falando, quem tiver fé de dar 10 mil real, traga aqui na frente para o Senhor, como se o Senhor precisasse de dinheiro. Deus sendo dono do ouro e da prata, Deus sendo dono de tudo, até da própria pessoa que está falando ali, e ele pedindo dinheiro à nação para pagar programa de televisão, pedindo 10 mil real. Quem tiver fé de levar 10 mil real, 5 mil real, 1.000 real, 10 reais, o que puder. Depois disso tudo aí, o cidadão disse, Deus não é Deus de esmola, porque Deus dá tudo. É óbvio que Deus dá tudo para o povo, mas eu gostaria de saber onde é que está escrito para a gente exigir que o homem, que a mulher invista tanto dinheiro para a nação, para os pastores, para o representante de igreja, onde nos mandamentos não diz pagar o dízimo. Jesus diz, ai de vós fariseus, escribas, hipócritas, que pagam o dízimo de tudo quanto tem. Está escrito na Bíblia. E a parte principal não faz, que é o amor com seu semelhante. Outras pessoas dizem que uma vez um irmão estava pregando e disse que Deus estava provando aquela pessoa que estava ali precisando das coisas, ele sendo representante da igreja. Quando o profeta Malaquias diz pagar o dízimo para que haja mantimento para a casa do tesouro, é para que haja mantimento, para que o pastor, pastora, seja lá quem quer que seja, que representa a igreja, tenha compaixão do seu irmão. Porque o próprio Jesus diz no Evangelho de São João, no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, que eu já citei o capítulo: dai a quem lhe pedir, dai a quem lhe pedir, e não vireis as costas a quem lhe pedir emprestado. Se o seu irmão precisa de alguma coisa, o seu irmão está passando fome, e você não dá, meu irmão, não tem condições de dar condições para ele viver, está ruim a situação. Está ruim a situação você dizer que é um representante de Jesus e fugindo dos ensinamentos de Jesus Cristo. Não tenho nada contra a religião, já afirmo, porque todas as religiões têm pessoas de Deus lá dentro, porque o próprio Jesus diz: eu tenho muitas ovelhas de outros apriscos. Está escrito na Bíblia. Se está escrito, é o que eu falo para a nação, o que eu falo para o povo. Mas também falo contra a mentira satânica, também falo contra a mentira dos homens que vivem aí fundando religião só para ter recurso, só para ter aproveito próprio. Jesus Cristo diz: ai de vós, fariseus, que gosta de assentar nos primeiros assentos, que gosta de estar lá, humilhando o seu irmão, humilhando a ovelha, humilhando o seu povo. Foi por isso que crucificaram Jesus Cristo, foi por isso que crucificaram os apóstolos, foi por isso que crucificaram os profetas. É por isso que continua maltratando as pessoas que buscam a verdade. Um dia eu estava ouvindo em um determinado programa e o cidadão estava lá pregando, falando no nome de Deus. Ele falou que estava falando no nome de Deus. Se estava, ele disse que estava pregando no nome de Deus, eu acredito. Mas continuou falando. Aí, quando chegou na parte de dizer: não cometereis adultério, disse: não, deixa para lá.
Meu amigo, minha irmã, meu irmão, o adultério é a parte que mais o diabo gosta. Fica aí separando pessoas para casar mil vezes, 10.000 vezes, e as religiões estão aí acolhendo as pessoas, que a vida deles, a vida desse povo quer a igreja cheia. E a igreja cheia não é importante para Deus. O próprio Jesus diz: olha, não tema o pequeno rebanho. Não tema o pequeno rebanho. Mas é necessário que Deus se agrade do pequeno rebanho. Aí você vê, eu vou falar agora das coisas que é pecado. Quem tiver Bíblia, acompanhe. Quem tiver a Bíblia, acompanhe. Das coisas que o apóstolo São Paulo foi perseguido, foi açoitado, apanhou, foi preso, porque falou das coisas que é pecado. Ele falou que os impunes, os homicidas, os macumbeiros, as cartamantes, um monte de pessoas aí, vocês vão ler. Eu peço aos irmãos, às irmãs que vai ouvir esse vídeo, leia na Bíblia, leia a palavra de Deus e procure. Se vocês vivem com a vida dessa maneira, com esse comportamento, procure se converter, procure se arrepender, para que quando Deus vier, quando Jesus Cristo mandar vir sobre as nuvens, quando Deus mandar o seu próprio Filho, você está preparado, você está livre do pecado. Vamos ler no capítulo, nas cartas de São Paulo, 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 9 ao 10. Aí vocês vão ver. Se preocupem em ler a Bíblia. Se preocupem em ler a palavra de Deus. Aí vocês irão ver o que está escrito. Pesquise e veja se está escrito: os idólatras. Pesquisa o que é idolatria, pesquisa o que é heresia, pesquisa o que é prostituição, que muitas vezes as pessoas vivem aí se prostituindo e não sabem o que é prostituição. Uma vez eu conversando com um cidadão com mais de 80 anos, e ele disse que não sabia o que era um ídolo, não sabia o que era idolatria. Veja, porque os representantes das igrejas não dizem o que é idolatria. Talvez porque seja as fontes de renda dele. Digo com toda certeza, se Jesus Cristo viesse aqui para a terra, ainda viesse a não ser buscar o seu povo, ia dar uma surra de lapada como deu lá nas igrejas quando ele estava na terra. A Bíblia diz, não sou eu que falo não, que Jesus Cristo cortou de chicote pessoas lá porque vivia vendendo a palavra de Deus, ou seja, fazendo leilão, fazendo um monte de besteira e dizendo que estava no nome de Deus. Aí foi quando Jesus Cristo diz: a minha casa é casa de oração. A casa de Deus é casa de oração e não casa de comércio. E a população aí, com um monte de igreja, vive fazendo comércio. Portanto, muitos irão ouvir essas palavras e irão se irar. O diabo vai irar, vai fazer com que as pessoas irassem, porque não fazem o que a Bíblia diz, vive fazendo comércio. Portanto, meu irmão, minha irmã, examine a Bíblia, viva a palavra de Deus. Muitos dizem para mim já: irmão, mas a Bíblia não diz que é necessário que o homem viva em união. É necessário que o homem viva em união, mas se você vai dentro da igreja, só tem união enquanto está lá dentro, em 4 paredes, só entra em 4 paredes, depois que sai, vai viver na prostituição, vai ser intrigado, vai viver intrigado do seu vizinho, do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, e está longe do mandamento de Deus.